Números capítulo 20, versículos de 1 a 12. Números capítulo 20, versículos de 1 a 12, no capítulo 20. Versículo 2 em diante. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O povo se levanta contra eles, que eram os líderes. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxés a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Eles questionam Moisés diante da aflição, da sede. Olha, por que vocês não tiraram do Egito, hein? Interessante que isso depois de 30 anos. Depois de 30 anos, né? Sabe aquele tipo de pessoa que não tem o que falar, não tem a quem condenar, então vai achar sempre uma justificativa para nunca assumir as suas falhas, para nunca enfrentar o desafio como tem de ser enfrentado. Mas vamos achar um culpado para essa história toda? 30 anos já se passaram nessa história aproximadamente, mas eles ainda falam da época do Egito, que lá tinha romã, lá tinha uva, lá tinha tudo aquilo que as terras regadas pelas águas do Nilo produziam. Muito bem. Versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eles foram procurar quem? Foram procurar Deus. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. E diante dele falai, ordenai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Essa foi a orientação de Deus para Moisés. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Ele já dá uma tiradinha aí, já estava meio cheio desse povo, né? Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele ainda faz uma pergunta, né, acerca daquilo que Deus iria fazer. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Um milagre aconteceu. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não fareis entrar este povo na terra que lhe deis. Essa é a consequência que lhe dei, perdão. São essas águas de Meribá. Muito bem, o texto é este. O texto é esse. Há então algumas observações importantes que eu gostaria de fazer, até que finalmente a gente entre no título desta mensagem: nem tudo que dá certo é certo, tá? Lembrando então que essa história aconteceu aproximadamente 30 anos depois que o povo saiu lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho e adentrou a esse grande deserto, tá? Muito bem. Primeira observação: mesmo sob a direção de Deus, imprevistos podem acontecer. Eles estavam sendo guiados por Deus. Moisés era um representante de Deus, não é? Moisés era um representante de Deus. Mas mesmo assim se depararam com a falta de água. Isso significa o quê, pastor? Significa que por mais que você seja santo, fiel a Deus, por mais que você tenha comunhão com o Senhor, por mais que você se submeta à sua palavra, por mais que você viva uma vida correta, imprevistos sempre vão acontecer, né? Coisas que estão fora dos nossos planos, adversidades, intempéries, tudo pode acontecer. Os apóstolos lá
não estavam no mar da Galileia e não veio uma grande tempestade? Eram os apóstolos de Jesus. O fato de você servir a Deus e ser fiel a Deus não significa que você não vai ter lutas, desafios. Pelo contrário, talvez muito mais em algumas áreas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é o inimigo. Existe uma força maligna, contrária contra a vida de todos aqueles que se levantam professando a fé em Deus, em Jesus Cristo. Mas ainda que você tenha uma luta, uma força contrária à sua vida, todavia existe uma capacitação divina em nós, promessas, o Espírito Santo que habita na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo está presente. Por isso somos tabernáculos, moradas, habitação do Espírito Santo. Existe uma força sobrenatural na vida de todo cristão. Mas isso não os impede de viver imprevistos. Assim como este povo, sendo guiado por Deus, dentro de um plano divino, dentro de um projeto divino, dentro de promessas divinas, mas o imprevisto veio e não tinha água. Não tinha água. Então, a primeira observação que eu faço aqui não é a ênfase da mensagem, mas apenas uma observação importante, é que na sua vida imprevistos virão. E Deus já nos capacita a lidarmos com tudo isso. Né? Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos crer nisso. Vamos crer nisso. Vamos buscar a orientação, a sabedoria de Deus, para que a gente possa vencer todos esses desafios. Por isso não se desespere. Pastor, esta pandemia, você acha que Deus não sabe de tudo isso? Você acha que Deus foi surpreendido com esse vírus? Você acha que em algum momento nos céus, Deus olhou para Gabriel, para Miguel e para quaisquer tantos outros anjos e lhe disse: ei, vocês não estão sabendo o que está acontecendo lá na terra? Como que acontece essa pandemia e ninguém me avisa? Não existe isso. Deus tem ciência de tudo. Para Deus não há imprevisto algum. Pelo contrário, tudo continua sob o controle dos planos e do poder divino. Ok? Então, não se desespere. Pastor, fui mandado embora. Pastor, estou diante de um problema assim. Pastor, não se desespera. Vamos buscar ao Senhor, assim como Moisés e Arão buscaram a Deus. Vamos buscar ao Senhor, é isso que a Bíblia nos ensina. Dependemos dele e ele, como nosso Pai, suprirá todas as nossas necessidades. É isso que diz Paulo aos Filipenses. Tá bom? Então, não é porque houve falta de água, ou melhor, não é porque eles estavam sendo guiados por Deus que não haveria falta de água, tá? Mas quando houver algum tipo de necessidade, vamos buscar o Senhor, porque a resposta vem dele, tá bom? Segunda observação, diante dos desafios, se levante contra os desafios e não contra as pessoas. O que aconteceu com aqueles judeus? Olha o versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e Arão, contra os líderes. Olha, que culpa tem os líderes? Irmãos, às vezes, pela fragilidade da vida, pela conveniência de muitas pessoas, pela covardia, pela falta de inteligência, pela falta de sabedoria, é muito mais fácil você culpar alguém do que você reconhecer que existe um desafio e dizer: eu vou vencer esse desafio. Você não vê Davi reclamando de Golias. Você vê Davi dizendo: eu vou lutar contra esse gigante. Você não vê o rei Saul pedindo para Davi lutar contra o gigante. Ele se oferece para lutar. Porque ele vê um problema, ele vê um desafio e ele vai em cima do desafio. Davi não fica discursando: nossa, que povo mais, que exército mais fraco, que exército incompetente, que exército vergonhoso, um homem só humilhando todo um exército que representa todo um povo. Vocês não têm vergonha? Você não vê Davi fazendo isso. Você vê Davi olhando para o desafio que era o gigante, que era Golias, e disse: eu vou contra ti, o gigante. Esse povo fraco, que muitas vezes se assemelha ao povo de hoje, esse povo fraco,
Ao invés de lutar contra o problema, chegar para Moisés e dizer, ô Moisés, é o seguinte, nós já vimos tantos milagres acontecerem aí, e agora estamos diante de um desafio. Vamos buscar Deus, vamos adorar a Deus, vamos fazer alguma coisa, Moisés, para vencermos mais esse desafio. Mas eles não fazem isso, eles culpam Moisés. Quantos fracos nesta hora estão culpando o presidente da República por um problema que muitas vezes é nosso? Por que é nosso, pastor? Porque foi você e eu, fomos você e eu, nós colocamos as pessoas que estão no poder. Nós colocamos as pessoas que estão no poder. Infelizmente, esse governador do estado de São Paulo, eu fui um dos que votei nele, achando que ele seria coisa boa, né? Talvez por falta de opção, talvez, inclusive. Mas ainda assim, eu tenho consciência, né? Consciência, iludido por um discurso fracassado. Então nós precisamos parar, muitas vezes, de culpar e vivermos um exército que se degladeia, que se briga, que se divide, que se enfraquece, e olharmos exatamente contra o problema. Qual é o problema? É a seca. Então vamos resolver a seca. De que maneira? Sobrenatural? Vamos cavar um poço? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? E não ficar se levantando contra pessoas, porque isso não dá em nada. Isso é coisa de gente fraca. Coisa de gente que vai tomar o seu tempo. Não se una a pessoas fracas dessa maneira. Pessoas covardes. Diante dos desafios, se levante contra os desafios. Está com problema no seu casamento? Para de implicar com a sua esposa, para de implicar com o seu marido e resolve qual é o problema. Vá procurar uma ajuda, vá procurar um especialista, um conselheiro, vá ler um livro sobre casamento, vá orar a Deus, fique um mês orando e jejuando. Ao invés de ficar tentando achar motivos para trazer mais discussões, mais divisões, enfraquecimento das nossas vidas, do nosso dia a dia. Isso em tudo. Está com problema no seu trabalho, para de reclamar e faz coisa a mais no seu trabalho. Quantas e quantas vezes eu fiz coisas nas empresas que eu trabalhei muito além do que eu precisava fazer. Quantas e quantas vezes nas igrejas que eu frequentei, muito além do que foi pedido como professor, como diácono, né? Já fui de tudo um pouco nessa vida eclesiástica, né? Muito além, muito além. Eu já fiz apostila para a igreja de louvor, nem era do louvor da igreja, montei apostila. Na época não tinha o que a gente tem hoje de recursos audiovisuais, era folha sulfite, batia ainda em máquina de datilografar, era da sua época, máquina de datilografar. Né? Quantas canções eu fiz lá em máquina de datilografar, colocava dentro de saquinho plástico, grampeava e entregava lá 20, 30, 40 aquelas pastinhas para a igreja louvar a Deus durante o culto. Isso não era responsabilidade minha. Mas existe um desafio, existe um problema, Deus me capacitou, Deus me deu condição para fazer, eu vou fazer. E não ficar reclamando das circunstâncias. Essa igreja não dá, eu vou para outra igreja que aqui não dá. Olha para o desafio e pede para Deus sabedoria para você vencer os desafios. Amém? Terceira observação importante aqui. Junte-se para a glória de Deus, não para a glória de Satanás. O que esse povo fez? Se juntou contra Moisés. Se não bastasse falarem mal da situação, eles se unem contra Moisés. Eles fazem um motim. Diz o versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Se ajuntaram. Irmãos, nós precisamos nos ajuntar, nos unir para fazer o bem, não para fazer o mal. Sabe aquela rodinha de fofoqueiro? Sabe aquela rodinha de maldizente? Sabe aquela rodinha de gente que não acrescenta em nada? Foge dela, porque senão você vai ser conivente com o pecado deles e você vai dar conta para Deus. Tem muitas pessoas exigindo fidelidade, mas não são fiéis. Exigindo lealdade, mas não são leais. Não são leais. Para de se juntar a esse tipo de gente no seu trabalho, né, na escola, na família. Quantas vezes tem esse tipo de gente dentro da família? Dentro da família. Gente colocando gente contra a gente. Começou a falar mal, começou a dividir. Ó, desculpa, mas eu não vou me enveredar por esse caminho, não. Se você quiser, fala para ele lá.
fala para ele, para mim não. Eu não quero ser conivente com essa situação. Junte-se para a glória de Deus, não para a glória de Satanás. Quem se juntou para a glória de Satanás na Bíblia? O povo lá em Gênesis, né? Quando foram construir a Torre de Babel, lá em Gênesis, eu quero abrir esse texto com vocês, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Lá eles se juntaram também, mas não foi para a glória de Deus não. Versículos 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Se uniram contra Deus, se uniram para a glória de Satanás. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá bom? Muito bem. Quarta observação importante. Não seja ingrato. Versículos 3, 4 e 5. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Olha que povo ingrato. Quantos milagres esse povo não vivenciou, né? Quantos milagres. Deus fez as 10 pragas no Egito. Deus levantou Moisés miraculosamente para libertar aquele povo. Deus fez muitos milagres no deserto, maná todas as manhãs, tirava água da rocha, codorniz do céu, coluna de fogo para aquecer o povo à noite e dirigir o povo na caminhada, uma nuvem que os acompanhava para proteger da insolação do dia e ainda servir como direção de Deus. O povo crescia, a roupa crescia junto. Já pensou? Você crescer na calça jeans número 10, 12, 20, sei lá, e chegar no 48, 52, 54, né? E a calça crescer junto com você? Quanto mais forte era o judeu, maior era o milagre. Povo ingrato. Esqueceu de tudo isso. Diante de uma única necessidade, que era a falta de água, reclamaram para Moisés. Vai nos fazer morrer aqui? Por que nos tirou do Egito? Por que nos fez subir? Subir porque o Egito, se você olhar no mapa, o Egito ele está no sul de Israel, né? Bem aqui no sul, ó. Egito, aí você sobe e vai para Israel. Então, eles subiram do Egito para Israel. Por que nos fez subir ao Egito? Do Egito? Ingratidão. Cuidado em ser ingrato. Cuidado em olhar só para as coisas ruins ou difíceis da vida, se esquecendo do preço que Moisés pagou na sua vida por você. Se esquecendo do preço que pessoas pagaram pela sua vida. Quantos filhos hoje são ingratos aos seus pais? Filhos mimados, filhos rebeldes, filhos que choram quando não tem uma coisa porque o outro colega tem e não sabe o sacrifício que é para o pai dar aquilo que ele tem. E quantas coisas o pai muitas vezes já deu para o filho, coisas que ele não teve na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, mas ele lutou para o seu filho ter. Isso aconteceu com o meu pai, né? Eu sempre fui grato a Deus pela vida do meu pai, sempre grato aos meus pais, sempre, nunca reclamei, não me lembro de ter reclamado de coisas, talvez um momento de birra ou outro de revolta, mas sempre fui uma pessoa mais consciente na minha vida, né? Do quanto meu pai suava para pagar os meus estudos. Então não tinha esse direito de desonrar com ingratidão aquele que fez algo pela minha vida. Pensa nisso, quantas pessoas têm assistido a sua vida nesse tempo, até hoje, eu não estou falando de hoje somente, até hoje. E de repente você olha para qualquer problema e começa a murmurar, a reclamar. Isso aqui é característica de um povo que não pisa na terra da promessa. Bom, o texto continua. Quinta observação. Vá até quem pode realmente lhe ajudar. Diante daquela necessidade, da falta de água, Moisés recorre a quem? Ele fica batendo boca com o povo? Não.
Ele recorre a quem? A Deus. Deus é a solução. Deus é a resposta. Diante da sua necessidade, você tem recorrido a quem? À internet? Ao Facebook para reclamar das pessoas? Ao Instagram? Ao WhatsApp? Ao seu colega que não conhece nada de sabedoria divina, bíblica? Ou você tem se deparado no altar de Deus, tem se prostrado dizendo, Senhor, está acontecendo isso, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso de um milagre na minha vida. Pensa nisso. Pensa nisso. Moisés, sabiamente, diante daquele problema, ele faz o quê? Ele e Arão recorrem a Deus. Eles vão lá na porta da congregação, onde Deus se manifestava e buscam a presença do Senhor. Buscam a presença do Senhor. Está desempregado? Quantas vezes você já orou esses dias, esse tempo que você está desempregado? Está com problema no casamento? Quantas vezes você orou pelo problema no seu casamento? Está com problema no trabalho? Quantas vezes você colocou para Deus e fez um jejum para que Deus pudesse intervir nessa situação? Ou a gente luta com as armas que Deus nos dá, e diga-se de passagem, armas de sabedoria, de prudência são as melhores armas, ou a gente vai agir na carnalidade como qualquer pessoa carnal age. Só que a Bíblia diz assim, aqueles que tendem para as coisas do Espírito vão colher as coisas do Espírito, milagres. Mas aqueles que tendem para as coisas da carne vão colher as coisas da carne, carnalidade. O que você quer colher? Milagres ou carnalidade? Então, olha para quem você tem buscado diante das suas necessidades. Eu tenho certeza que se você buscar a Deus intensamente, você vai se surpreender. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma pessoa que estava completamente preocupada com essa questão do Covid, né? E eu tive o privilégio de poder assisti-la, uma pessoa que não frequenta a nossa igreja, eu pude assisti-la orando, acompanhando, mandando mensagens, e ela foi curada do Covid. E ela disse, pastor, como é bom servir esse Deus, como é bom ter esse acompanhamento, como é bom crer em Deus. Né? Uma outra pessoa que estava aí sem trabalho, também disse a mesma coisa, pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou aprendendo a obedecer os princípios de Deus e as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida. Né? Como eu não fiz isso antes, pastor? Então, diante dos seus desafios, coloca para aquele que tem o poder de resolver os seus desafios. E não fica aí perdendo tempo, agindo na carnalidade, porque você não foi chamado mais para ser carnal, você foi chamado para ter uma vida completamente espiritual. Tá bom? Sexta observação importante. Nem toda vara tem de ser usada. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Versículo 7. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, a vara, ajunta o povo, tu, Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus pede para Moisés tomar a vara, mas Deus não pede para Moisés usar a vara. Significa isso, pastor? Significa que muitas situações nas nossas vidas, Deus vai nos dar e você não vai ter de usar. Você vai esperar a hora certa. Tem muitas pessoas usando das suas ferramentas, né, dos instrumentos que Deus coloca nas suas mãos, de uma forma equivocada. Por exemplo, nem toda revelação que Deus nos dá é para a gente dividir. Imagina que Deus me mostra que tem uma pessoa vivendo em adultério. Um exemplo. Não necessariamente eu tenho que chegar àquela pessoa. Ou imagina simplesmente que não é nenhuma revelação divina. Eu tenho que orar por ela, talvez, e não falar. Talvez ela não seja preparada para ser surpreendida por uma palavra divina de revelação. Ou imagine simplesmente que há uma observação comportamental. A gente que é conselheiro faz muita avaliação por observação comportamental, né? Por associação de fatos. E de repente você observa que aquela pessoa está com um problema por esse motivo. Mas não é o momento de você falar. É o momento de você guardar aquela verdade
E no momento certo você vai falar. Porque se você falar agora, talvez não surta efeito nenhum. Mas se você falar na hora certa, onde o coração daquela pessoa está quebrantado, onde ele está mais aberto para ouvir, o efeito vai ser eficaz. Então não é porque eu tenho a vara na mão que eu tenho de usá-la. Deus falou, toma a vara. Mas ele não era para usar naquele momento. Há muitas situações nas nossas vidas que Deus nos dá, mas a gente não precisa usar. Né? Quantas palavras Deus nos dá quando a gente está lendo, meditando na Bíblia, mas só vai usar aquilo lá daqui a um mês. Nossa, eu nem sei por que Deus me ensinou isso, porque Deus me revelou isso. Daqui a um mês você vai se deparar com uma situação em que você vai se lembrar desta verdade, e aí você vai entender por quê. Então cuidado em querer usar tudo que Deus te dá, falar tudo que Deus fala com você, porque aí você pode estar se equivocando. Há um versículo que diz assim, que quando a herança é antecipada, ela deixa de ser bênção. Quando a herança é antecipada, quando ela é utilizada antes da hora, ela deixa de ser bênção na nossa vida. Tá bom? Às vezes o Senhor vai te dar muitas varas. Guarda, espera. Na hora certa você fala com alguém, na hora certa você exorta, na hora certa você corrige, na hora certa você reclama do seu marido, que ele não fez aquilo que você pediu para ele fazer. Porque tem mulher que é assim, o marido chegou em casa, ela já começa a despejar tudo. Aí no dia seguinte, e no outro dia, filha, guarda tudo para você. Um dia você senta com ele e fala assim, ó, bem, está acontecendo isso. Porque se todo dia você for reclamar do seu marido por alguma coisa, e pode ser que tenha motivos, ele vai cansar. Ele vai cansar. Ninguém vai suportar. Não é o seu marido não, filho. Ninguém vai suportar. E vice-versa. Né? Então guarda para você. Guarda a vara. Na hora certa você compartilha, você divide, você usa. Tá bom? Cuidado com verdades, com revelações, com conhecimentos, com experiências. Por que eu estou vivendo essa experiência? Eu não sei, mas com certeza vai ser para o seu bem. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos crer nisso. Na hora certa você vai entender. Quantas coisas eu já vivi na minha vida que eu não entendi por que eu passei por aquilo, problemas, desafios. Mas depois de anos eu fui compreender o quanto Deus me fez maduro, o quanto aquilo foi importante para que eu entendesse outras coisas, para que eu chegasse em outros lugares. Amém. Glória a Deus por isso. Tá bom? 7. Não se deixe dominar pelos sentimentos. Moisés, revoltado com a rebeldia daquele povo, quando Deus manda para ele ordenar aquela rocha que dela saísse água, ele pega o quê? Ele faz o quê? Ele pega o bordão dele, a vara, e ó, ele bate 2 vezes. Esse foi o erro de Moisés. Mas ele estava tão cercado de tensão, né? E o Salmo 106, versículos 32 e 33, fala assim, indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Né? Irritaram Moisés, aquele povo rebelde, ingrato, irritaram Moisés. Então, naquele momento de irritação, ao invés dele parar e esperar, eu ia tomar uma água, falar uma água, não tinha água, né? Mas respirar ar fresco, não, né? Respirar ar fundo, porque nem ar fresco tinha também, né? Era deserto, né? Respirar ar fundo, né? Não, ele vai lá e bate a vara na rocha, né? Então, cuidado, essa é a 7ª observação, não se deixe ser dominado pelos seus sentimentos, não haja pelos sentimentos, haja pela sabedoria divina. Haja pela sabedoria divina. Há muitas respostas nas nossas vidas, eu não tenho aqui, eu tenho. Há muitas respostas nas nossas vidas que estão diante de nós cerca de 30 centímetros. Sabia disso? Há muitas respostas nas nossas vidas que estão diante de nós cerca de 30 centímetros. Por que 30 centímetros, pastor? É a distância da razão com o coração. 30 centímetros. É a distância da razão com o coração. Há momentos que você tem que agir com o coração, há momentos que você tem que agir com a razão, porque senão você vai se perder.
por causa de 30 centímetros na sua vida, você pode perder um emprego, você pode perder um casamento, você pode perder a maior oportunidade profissional da sua vida. Você pode perder um grande amigo porque você não agiu na razão como tinha de agir ou não agiu no coração como tinha de agir. Foi frio demais ou foi racional demais. Então, cuidado com isso. Nesse caso aqui, não valeria a pena agir pelos sentimentos. Tinha que agir aqui, ó. Não vou deixar que esse povo venha a aflorar ira no meu coração e não vou me dirigir a Deus dessa maneira e não vou agir na obra de Deus dessa forma. Eu vou esperar as coisas se apacentarem dentro de mim, tá bom? Oitava característica, lembra-se, aliás, entrando nesse ponto ainda, lembra-se de Esaú? Quando Esaú age na irracionalidade, age na emoção, né? Estava cansado, acabou de vir do campo, cansado, de repente está lá Jacó preparando um prato de lentilha. E Esaú faz o quê? Ele age na emoção. Eu estou lá querendo saber de primogenitura, eu quero é comer. Nem sei se eu vou viver amanhã. Olha o exagero, nem sei se eu vou viver amanhã. Eu quero é comer. Eu quero é comer. E aí então, faz o seguinte, eu te vendo então o prato de lentilha e você, em troca, me dá o seu direito de primogenitura. Pode pegar. Algo de extremo valor, ele entrega porque ele agia na emoção, no cansaço. Não agiu na razão. Toma cuidado com isso, tá bom? 8. Cuidado, Deus se atenta a detalhes. E aqui uma observação importante. Em Êxodo 17, lá em Refidim, diante do Monte Horebe, essa experiência que aconteceu em Cádiz também aconteceu lá em Êxodo 17, em Refidim. O povo estava diante de uma seca, começou a reclamar para Moisés, começou a argumentar as mesmas palavras de ingratidão. Moisés se dirige a Deus, Deus fala para ele, Moisés, faz o seguinte, pega a tua vara e bate na rocha, fere a rocha. E ele assim o fez. Ele assim o fez. Quer ver o texto? Eu vou ler com vocês o texto. Está lá em Êxodo 17, versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha. Olha só que interessante. Tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Mas olha um detalhe interessante. Nessa primeira experiência, Deus manda ele ferir a rocha com a vara, e o milagre aconteceria. Na segunda experiência, não. Deus manda apenas ordenar a rocha. Só que Moisés talvez não se atenta para isso, em meio àquela tensão, em meio a agir nas emoções, e ele faz o quê? Ele repete aquilo que ele fez na primeira experiência em Êxodo 17. E Deus não se agrada. Por que Deus não se agrada, pastor? Porque Deus é um Deus de detalhes. Porque aquele detalhe, talvez para Moisés não tinha valor nenhum, para Deus tinha. É possível que a rocha representada lá em Êxodo 17 e a rocha representada aqui em Números 20 simbolizem Jesus Cristo. Em Êxodo 17, Jesus foi crucificado. Fere a rocha, ô Moisés. Fere a rocha, ô Moisés. Jesus precisa ser crucificado. Já era algo, Deus já trazendo um sinal do que aconteceria no futuro. Mas agora não. Jesus não pode ser crucificado duas vezes. Agora não. Agora era momento de Moisés simplesmente dizer à rocha, rocha, sai de ti água, rocha. Flui rios de água viva de você, rocha. Mas Moisés faz o quê? É como se ele crucificasse Jesus de novo. E Deus não tolera isso. Cuidado, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Quando você vê lá a multiplicação dos pães e dos peixes, diz a Bíblia, o texto, que sobraram pães e peixes. O que Deus fez com aqueles pães que sobraram? Falou para os discípulos pegarem, recolherem tudo. Recolherem tudo. Deus é um Deus de detalhes. Olha lá o tabernáculo, quando Deus passa as orientações para Moisés,
construir o tabernáculo, cheio de detalhes. Cheio de detalhes. Amém, queridos? Não ignore os detalhes de Deus. Eu gosto de uma frase, eu sempre digo isso, eu vou dizer de novo. Ninguém tropeça em montanhas, mas em pedras. E às vezes, em pequenas pedras. Às vezes, o grande problema da sua vida é apenas detalhes. São apenas detalhes. Detalhes de comportamento, detalhes de vida com Deus, detalhes de relacionamento, detalhes de como se proceder em algumas situações, detalhes, coisas simples, que se você mudar algumas coisas, já muda significativamente o seu dia a dia. Quer um detalhe importante? Dizer bom dia às pessoas. Eu acho meio estranho, eu não tenho esse comportamento, né? Quando eu falo com alguém pelo WhatsApp, por exemplo, e já de cara, pá! Ó, tá tudo certo aí? Né? Se eu tô falando com você pela primeira vez hoje, eu tenho o hábito de escrever, olá, tudo bem com você? Né? Não preciso também escrever uma carta, porque o WhatsApp não é para isso, mas pelo menos boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Eu acho meio estranho, Saulo, acho meio estranho quando alguém já vem e já começa a falar com você sem uma introdução. Né? Sem uma introdução. São detalhes que no dia a dia de um relacionamento social pode fazer muita diferença. Pode fazer muita diferença. Amém, queridos? Nona e penúltima observação. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Muito será cobrado. Lucas 12, 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. 2 versículos que fala, quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. Por que estou falando isso? Porque talvez a gente olhe para Moisés e fale assim, nossa, mas Deus foi duro com Moisés. Moisés serviu a Deus até agora, foi fiel a Deus, pagou um alto preço e de repente, só por causa de uma coisinha de nada lá, Deus falou para ele ordenar a rocha, ele bateu a vara 2 vezes e Deus o impediu de pisar na terra da promessa. Pois é, primeiro porque Deus é um Deus de detalhes. Segundo, porque quem muito é dado, muito será cobrado. Moisés não era um menino. Moisés não era alguém distante de Deus. Moisés não era alguém que não conhecia Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele tinha temor a Deus. Portanto, para Deus era muito importante que Moisés atendesse ao seu pedido, não ferindo a rocha, mas simplesmente ordenando a rocha. Cuidado com isso. Né? À medida que a gente vai crescendo na nossa vida espiritual, a maneira de Deus nos cobrar é diferente. A maneira da palavra de Deus se cumprir na nossa vida é diferente. Lembra-se quando você era um recém-convertido? Parece que tudo era um mar de rosas. Você orava, acontecia, e as coisas vão fluindo, né? Porque você não tinha tanto conhecimento, você não tinha tanto peso espiritual, você não tinha tanto tempo de vida com Deus. Agora você tem. Estou falando para quem já tem um tempo rodado já, né? Na vida cristã. Amém? Cuidado com isso. Nós precisamos sim conhecer da palavra e ter experiência com Deus, mas precisamos nos atentar também que quanto mais a gente conhece, mais Deus vai nos cobrar. E o peso sobre as nossas vidas vai ser maior do que sobre a vida daqueles que pouco conhecem a palavra de Deus. E finalmente, e aí o título da nossa mensagem, nem tudo que dá certo é certo. O que significa isso, pastor? Deu certo o milagre na vida de Moisés? Deu. Saiu água da rocha? Saiu. O povo foi saciado? Foi. O povo viu Deus atendendo a atitude de Moisés? Viu. O povo viu um milagre acontecendo? Viu. Deu certo. Mas foi certo? Não. O que significa isso? Significa que nem sempre aquilo que está indo bem na sua vida é sinal de que Deus está de acordo com o que está acontecendo. Tem gente que acha que a pessoa é rica, milionária ou é próspera, ela está dentro da vontade de Deus. Querido, tem muito rico que vai para o inferno, viu? Com muito pobre também. Mas tem muito rico que vai para o inferno. Não é porque ele é rico, não, que ele está agradando a vontade de Deus. Essa é uma outra questão.
Ah, pastor, eu sei de gente que vive assim uma vida profissional cada vez mais galgando coisas maiores, né? E conquistas. Que bom. Mas isso não significa nada em relação a estar fazendo a vontade de Deus. Pode ser que Deus tenha um plano nessa história. Pode ser, mas isso não significa que porque a pessoa está prosperando ou crescendo profissionalmente, então ela está agindo no centro da vontade de Deus. De forma alguma, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Né? Porque a igreja do fulano cresce mais que a igreja do Beltrano, então a igreja do Beltrano está em pecado, a igreja do fulano está em santidade. Para com isso, irmão. Tá? Lá no céu a gente vai se surpreender. Talvez o pastor daquela igreja de 2.000, 3.000, 5.000 membros não vai subir, não. Né? Mas aquele pastor de uma igreja pequena, 50 membros, de 100 membros, pouco conhecida, sem expressão, talvez esteja agradando muito mais o coração de Deus. Quando Jesus olha aquela mulher fazendo oferta diante do gasofilácio, ele fala o quê? Ela deu mais que todos aqueles lá. Ó. Ela deu mais, todas as únicas moedinhas que ela teve, ela colocou lá. Ela deu mais do que aqueles que tinham muito e deram muito menos. Proporcionalmente, ela deu tudo o que tinha. Eles não. Jesus elogia quem? Aquela mulher. Então, nem tudo que dá certo na sua vida significa que tem a aprovação de Deus. Com certeza tem a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus. A aprovação de Deus não necessariamente. Tá bom? O que a gente tem de usar para avaliar a nossa vida, se estamos agradando ou não a Deus, é se estamos dentro da palavra de Deus. Né? De Deus. Sansão estava vivendo a vida dele em pecado, né? Brincando com o pecado quando ele se relacionava com Dalila, mas nem por isso ele perdeu a sua força. E o fato de ele não perder a sua força significava então que ele estava fazendo algo que agradava a Deus? De forma alguma. De forma alguma. Agora chegou uma hora que ele rompe a aliança com Deus e aí pronto. Né? Rompeu o voto, perdeu a força. Mas enquanto ele brincava com o pecado, sem cortar o seu cabelo, Deus não tirou a força de Sansão. Ele continua agindo de uma forma sobrenatural. Pega Salomão. Quantas vezes Salomão fez coisa errada, se envolveu com mulheres pagãs, com reinos errados, mas por fidelidade à aliança que Deus tinha com o pai dele, Davi, Deus não fez juízo sobre a vida de Salomão. Pelo menos naquele momento, não. Naquele momento, não. Porque Salomão estava certo? Não. Porque existia um outro princípio por trás, que era a aliança de Deus com o seu pai. Amém, queridos? Que esta palavra possa penetrar profundamente ao seu coração. E esses princípios possam lhe trazer orientação para sermos pessoas mais próximas com Deus, mais possuidoras das bênçãos de Deus.